Doutor, você está com uma paciente que é considerada a pior dor do mundo aqui em Alfenas. O diagnóstico dela é de neurologia do trigêmeo. O que seria isso? A neuralgia do trigêmeo é uma doença que acomete o nervo trigêmeo, né? Ele chama trigêmeo justamente porque ele tem 3 nervos, né? Ele se junta entre o ramo oftálmico, ele se divide, né? Um nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Uhum. E ele se junta num gânglio que chama gânglio de Gasser e se transforma num nervo e entra no cérebro. Ele é o nervo responsável pela inervação sensitiva da face, que é uma inervação muito proeminente, né? Quando você pega aquele homúnculo, você vê a face, ela é enorme, a quantidade de inervação, principalmente inervação sensitiva que a gente tem. Para você ver o poder sensitivo desse nervo, cai um cisco no teu olho, por exemplo, ou um machucado no dente, ou qualquer coisa que você tiver no rosto, você vê o quanto que isso é doloroso. Enfim, com o lábio, principalmente, também é muito doloroso, e por aí você vai. E a neuralgia do trigêmeo, o que acontece? Na maioria absoluta das vezes, 90% dos casos, a gente tem uma artéria, né, principalmente a cerebelar superior, pode ser outra, mas principalmente a cerebelar superior, que ela passa cutucando ali no nervo. Uhum. Toda vez que o coração bate, ela vai lá e vai lesando a bainha de mielina desse nervo. Nossa. Isso leva a um processo de desmielinização do nervo e ele passa a funcionar de maneira anômala. Outra causa muito comum é a esclerose múltipla, né? Que aí esse processo de desmielinização é causado pela doença. Uhum. Isso aí, 80%, 90% dos pacientes com neuralgia do trigêmeo são por essas duas causas. Uhum. Aí você tem as secundárias. As secundárias são normalmente ou trauma, né? Acidente de carro, moto, tiro, whatever, ou tumores que atingem o nervo, né? Ou trauma cirúrgico, alguma coisa assim, que são de menor, né? Menor quantidade, mas acontecem também. E é uma dor excruciante, né? E na maioria das vezes ela acontece de um lado da face em um ramo só. Uhum. E é raro você ter dos dois lados e é raro ter mais de um ramo, mas acontece. Sim. E por que ela é considerada a pior dor do mundo, assim? Olha, esse é um termo que eu sou obrigado a discordar. Uhum. A pior dor do mundo é que você sente, né? Então, você tem outras doenças que são tão dolorosas quanto, né? Você tem, por exemplo, a síndrome dolorosa complexa regional, em situações mais graves, é uma doença muito marcante. A neuralgia pós-herpética é uma doença muito marcante. Uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-laminectomia, né? Que é o paciente que opera a coluna e a cirurgia, entre aspas, não dá certo. Cria fibrose ali, é uma dor muito marcante. Então, mas assim, certamente a neuralgia do trigêmeo é uma dor impactante que realmente é capaz de destruir a vida de qualquer um. Só que assim, o termo de falar dor, quando você nomeia uma dor como a pior, você está diminuindo a dor de milhões de pessoas que têm outras patologias, né? Uhum. Então, a pior dor do mundo é aquela que você sente que limita a sua vida, e não é só a neuralgia do trigêmeo que causa isso, e muita gente espantada, né, com o caso e tudo mais. Uhum. Olha, a gente trata aqui na Santa Casa de Alfenas pelo menos uns 100 pacientes nessa mesma condição todo ano. Então, não tem nada de raro, nada de novo, assim, de você ter um paciente com dor excruciante, com anos e anos de dor e com idealização, inclusive suicida, alguma coisa assim. Uhum. Então, não tem nada de novidade. E quais são os tratamentos invasivos e não invasivos para a neuralgia do trigêmeo? Isso que é interessante, né? Muita gente às vezes bate o rosto e fala, nossa, vou ter neuralgia do trigêmeo, vou ter que não. Primeiro que é uma doença prevalente, mas não tão prevalente. Ela acontece de 4 a 6 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Uhum. Então é bastante, mas não é uma incidência assim absurda. A maioria absoluta dos pacientes a gente consegue controlar com medicação. Né? Seja carbamazepina, oxcarbazepina, outros anticonvulsivantes, alguns analgésicos. A maioria absoluta dos pacientes a gente consegue controlar com medicação. Dos pacientes que não controlam com medicação, a gente tem praticamente 3 opções, né? Que é a cirurgia, né, que é feita pelo neurocirurgião, que você coloca um anteparo, normalmente de téflon, entre a artéria e o nervo, separando os dois. Ou você pode agir num gânglio que chama gânglio de Gasser, onde você vai lá e entra com um balão, né? Obviamente com o balão murcho, né? Entra com ele lá e lá você enche ele, comprime o nervo, que a gente chama de microcompressão vascular. Isso aí modula o nervo e muitas vezes controla a dor de maneira persistente, a dor não volta.
ou você pode, entre aspas, queimar esse nervo com um procedimento que a gente chama de risotomia por radiofrequência. A eficácia, o tempo de duração e a capacidade de tratamento, tanto do balão quanto da risotomia por radiofrequência são parecidos e da cirurgia um pouco melhor. Só que a cirurgia é mais arriscada. Então, e cada paciente tem alguma perspectiva. Normalmente, a gente prefere indicar a cirurgia para paciente muito jovem, né? Porque tanto a risotomia quanto a radiofrequência podem recidivar com o passar do tempo.